Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre o vinho e as 3 perguntas mais importantes para este vídeo são as seguintes: Jesus tomava vinho fermentado? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o vinho da Santa Ceia era fermentado? E a terceira pergunta: é proibido os evangélicos atualmente tomar vinho fermentado? Muito bem, pessoal, eu estou de volta e, como sabemos, as 3 perguntas são burocráticas, mas nós devemos conhecer todos os detalhes da Bíblia Sagrada, não é verdade? Porque se de repente alguém fizer uma dessas perguntas para você, o que você responderia? Se alguém te perguntar: Jesus tomava vinho fermentado ou não? O que você responderia a esta pessoa? E se de repente alguém te perguntar: o vinho da Santa Ceia era fermentado ou não? O que você diria para esta pessoa? E se de repente alguém chegar para você e disser: é proibido tomar vinho fermentado ou não? O que você responderia para estas pessoas? Não é verdade? Então, esse vídeo é de suma importância para você que quer crescer na graça e no conhecimento. Pessoal, eu já quero antecipar aqui que existem, na verdade, uma variedade muito grande de vinho, tá bom? Porque existem vinhos de muitos frutos. E, além disso, cada vinho individualmente tem um teor de álcool diferente um do outro. Tá? Então, existe vinho que tem 5% de álcool, outros têm 12%, outros têm 14%, tá? Chegando até 20% de álcool. Tá? Neste caso, às vezes, o vinho é mais forte do que a cerveja. Por exemplo, alguma cerveja tem 2% de álcool, outras tem 3, 4, 5, tá? Então, as cervejas são mais fracas em teor de álcool do que alguns vinhos fermentados, tá bom? Agora, existem outras bebidas, como uísque e etc., que tem um teor de álcool chegando até 40%. E aí existem essas diferenças. Isso porque existia o vinho da uva, o vinho da maçã, o vinho da tâmara e o vinho de outros frutos que existiam ali na terra de Israel. E cada vinho, em suas qualidades e também em suas fermentações, tinha o seu teor de álcool diferenciado um do outro. Pessoal, o que devemos entender? É que quando estudamos a Bíblia, vamos encontrar várias passagens da Bíblia Sagrada falando sobre o vinho. Tá? Então você vai encontrar a palavra vinho em um texto da Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Isaías 16. Você vai encontrar a passagem onde fala sobre o vinho. Tá? O texto ali está apontando que aquele vinho, na verdade, era o fruto da vide, ou seja, a uva. Então, em algumas passagens da Bíblia, a palavra vinho está apontando para o fruto da vide, ou seja, está apontando para a uva no cacho. Tá? Isso é muito sério. Em outras passagens da Bíblia,
você vai encontrar a palavra vinho. E você vai entender que aquele vinho é um vinho sem fermento, ou seja, é o suco da uva. Em outras passagens, você vai encontrar, né, a palavra vinho, e é um vinho fermentado, com um teor de álcool entre 5% e 12%. E também no Novo Testamento, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, você vai encontrar a palavra vinho, mas é um vinho com um teor altíssimo de álcool. Quando o apóstolo Paulo fala, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Tem uma tradução antiga que diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho com alto teor de álcool, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Então, algumas passagens da Bíblia, a mesma palavra vinho aponta para o fruto, para o suco mais ou menos fermentado e para o suco bem fermentado. Então eu queria passar esses detalhes aqui para que quando você estudasse a Bíblia, você fizesse um estudo dentro da exegese, né, da hermenêutica, para você entender se a palavra vinho, tá, que está constando no texto, é um vinho fruto, é um vinho suco, é um vinho mais ou menos fermentado ou vinho com grande teor de álcool, tá bom? Você vai entender quando você estudar, né, o texto e antitexto e pós-texto, tá? Dentro de uma boa exegese, né, de uma hermenêutica, para você entender toda aquela situação, né, e aí você vai ter um bom discernimento se aquele vinho ali é realmente o fruto, o suco, ou o vinho mais ou menos fermentado, ou o vinho com grande teor de álcool, o vinho bem fermentado. Agora, pessoal, a pergunta que não quer calar é o seguinte: Jesus tomava vinho? Né? Essa é uma pergunta séria. Então, pessoal, vamos partir aqui para a cultura judaica. Então, dentro da cultura judaica, todos os judeus, todos, menos os sacerdotes, sumos sacerdotes e também os nazireus, tá? Não podia tomar. Mas, tirando essas qualificações, todos os judeus, sem exceção, tomavam vinho, tá? E em algumas festas religiosas, o vinho geralmente era o suco de uva, tá? Como em Jerusalém, uma festa da Páscoa, etc, porque existiam 7 festas, né? Então, dentro dessas festas religiosas, então era proibido tomar um vinho com teor de álcool acima da média. Tá? Quando a festa era menos religiosa, o suco de uva tinha um teor, né, de mais ou menos 6 a 12% de álcool. Tá bom? Então, se alguém fizer essa pergunta, se Jesus tomava vinho fermentado ou não, você tem que estudar um pouquinho a questão do ponto histórico baseado na cultura judaica. Então, baseado na cultura judaica, Jesus tomava vinho, até porque Jesus não era nazireu, não é verdade? E isso é muito importante, porque se não era nazireu, em uma festa normal, poderia sim tomar vinho. Por exemplo, os judeus, em uma festa normal, costumavam tomar até 3 cálices de vinho, né, cada um deles. E quando alguém tomava o 4º cálice, né, eles ofereciam a Elias, porque eles esperavam a chegada de Elias, né, porque o Elias anunciaria a chegada do Messias. No caso aí seria João Batista, que seria um tipo de Elias, né, no espírito. Um outro ponto, pessoal, que devemos trazer para o nosso vídeo em relação a este assunto é que Jesus transformou a água em vinho. Não é verdade? Lá em João capítulo 2, fala sobre essa história, que ali existiam 6 talhas, o número 6 aponta para o corpo humano, 6 talhas aponta para o homem, que estavam vazios, sem Deus, sem lei, sem graça. Tá? E Jesus diz: enchei essas talhas de água, e encheram
as talhas de água. A água simboliza a lei de Moisés, tá? Dentro de uma tipologia, para você ter mais ou menos a ideia. Quando as talhas estavam cheias de água, né, 500 litros de água aproximadamente, tá bom? Jesus transformou a água em vinho. E se fizermos uma boa exegese do texto, vamos entender que o vinho que Jesus fez naquele momento, através da água, era um vinho com um grande teor de álcool, tá bom? Porque o garçom principal, que é chamado de mestre-sala, né, ele provou o vinho e disse que o vinho era melhor do que o primeiro, tá bom? E dentro dos originais hebraico, grego, latim, a palavra bom significa mais fermentado, mais com teor de álcool, melhor que o primeiro, mais caro do que o primeiro. E todo mundo aqui sabe que quanto mais o vinho velho, mais caro ele é, tá bom? E se o vinho que Jesus fez era um vinho bom, era um vinho melhor do que o primeiro, isso significa que o vinho que Jesus fez era um vinho, né, que tinha um teor de álcool maior do que o primeiro. Isso é importante, tá? E se Jesus fez 500 litros de vinho, né, se você fizer uma soma, aí na média a 100 mil reais cada um litro, tá? Você vai chegar a uma soma grandíssima em dinheiro, não é verdade? Não precisa colocar a 100 mil reais cada litro. Vamos colocar aí a 10 mil, 20 mil, 30 mil reais um litro, tá? Você vai chegar a uma soma muito grande em dinheiro, tá? Baseada aí no livro de João, capítulo 2. Mas vamos passar para mais um assunto aqui, porque é muito importante. A pergunta que nós estamos abordando aqui é o seguinte: Jesus tomava vinho fermentado? E eu já falei que culturalmente sim, tá bom? E também eu provei aqui agora, né, que no livro de João, capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. Se formos buscar a questão linguística e idiomática dos originais, vamos entender que o vinho que Jesus fez da água era vinho fermentado. E provavelmente todos tomaram daquele vinho, tá bom? Todos, inclusive Jesus e seus discípulos, porque Jesus e os discípulos eram convidados especiais da festa. Um outro detalhe, pessoal, é o que está registrado no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 19, onde os judeus chamavam Jesus de beberrão. Tá bom? Beberrão. Por quê? Isso aí não está apontando para a água, né? Está apontando para bebidas. Então, o povo de Israel costumava chamar Jesus de beberrão, porque Jesus geralmente estava participando do vinho. Eu não posso aqui taxar ou cravar dizendo que Jesus, em todas as épocas, em todas as reuniões, tomava um vinho, né, com álcool, com teor grande de álcool. Mas tudo indica que os vinhos que eram oferecidos naquelas festas tinham um teor de álcool acima de 5%, chegando até 20%, tá bom? Outro detalhe, pessoal, é o que está escrito no livro de Mateus, no livro de João, que fala que quando Jesus participou da última Santa Ceia, Jesus pegou o pão e molhou no vinho e deu a Judas Iscariotes. Então, biblicamente, pessoal, podemos afirmar que na mesa da Santa Ceia tinha vinho. Tá? Eu já expliquei em outro vídeo que, na verdade, a Santa Ceia de antigamente era diferente da Santa Ceia de hoje. Porque antigamente tinha sopa, tinha um cordeiro inteiro, né, para cada família celebrar a Santa Ceia, chamado de Páscoa. Tá? Hoje é diferente. Hoje, nas igrejas, oferecem um pedacinho de pão e um cálice desse tamanho assim, ó, com um pouquinho de maguari, né? O suco mais barato. E às vezes até sem açúcar, não é verdade? Muito complicada essa ideia. Biblicamente, a ceia, né? A ceia é uma janta. A ceia é uma cerimônia, um ritual. Eu fiz um outro vídeo. Coloca no YouTube, Matusalém Especialista, detalhes sobre a Santa Ceia. Porque se você fizer uma exegese de toda a história, você vai entender que um pouco de vinho libera uma autenticidade para o nosso psicológico, ele nos ajuda
a acordar para a vida, tá bom? Mas quando você toma a segunda e a terceira taça, chegando até a quarta taça de vinho, o corpo começa a ficar sonolento. E se você fizer exegese bíblica, você vai ver que logo depois da Santa Ceia, os discípulos de Jesus foram para o Monte das Oliveiras com Jesus, no Getsêmani, que era o sopé do monte, né, que era a parte baixa do monte, né? Os discípulos começaram a dormir. Isso porque eles comeram demais, eles beberam demais, tá bom? Então, provavelmente, baseado nessa questão do sono dos discípulos, aquele vinho oferecido na mesa por Jesus era um vinho com uma média de 4 a 12% de teor de álcool. E isso é muito importante porque é um versículo que mostra realmente que existia vinho na Santa Ceia, vinho legítimo, e que provavelmente o vinho tinha um teor acima de 4% de álcool, tá bom? Então, baseado nessa história, Jesus tomava vinho, os discípulos tomavam vinho com um teor de álcool, né, abaixo da média, por assim dizer, tá? Então, esses detalhes têm que ser bem analisados. Agora, pessoal, existem realmente aquelas pessoas dentro do nosso evangelho, dentro do cristianismo, que defende a tese de que devemos tomar vinho com grande teor de álcool, etc. Porém, os detalhes têm que ser bem analisados. Isso porque, pessoal, se nós formos analisar a Bíblia, principalmente Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Tá? Isso é bíblico. Mateus 5, versículo 17 a seguir. E na lei de Moisés, principalmente no livro de Êxodo, capítulo 12, o povo de Israel, no período da Páscoa, não podia tomar vinho, né? E isso é muito burocrático. Então tem as pessoas que falam, poxa, Jesus tomava vinho na Santa Ceia. Isso acontece porque essas pessoas não examinam o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, que no momento da Páscoa ou no momento da Santa Ceia não pode tomar vinho fermentado, não pode tomar vinho com teor nenhum de álcool. Se Jesus veio para cumprir a lei de Deus, a lei de Moisés, corretamente, tá? Como a Bíblia explica no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 17, isto significa que o vinho oferecido na Santa Ceia, na última Santa Ceia, era um vinho que não tinha álcool. Era um vinho chamado suco da vide, tá bom? Por quê? Porque é proibido tomar vinho na Santa Ceia. E essa proibição não veio por Moisés somente. Essa proibição veio diretamente de Deus para o povo de Israel. E qualquer pessoa que tomasse vinho na Páscoa, vinho fermentado, ou na Santa Ceia, era exterminado do meio do povo de Israel. Ou seja, Deus mesmo o mataria. Ou esta pessoa perderia a sua certidão de nascimento e não constaria mais entre as tribos de Israel. Tá bom? Então, para você que defende a causa, você que defende a causa de que devemos tomar vinho, que Jesus realmente tomou vinho, tem que tomar muito cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, e Deus não aceita esse tipo de coisa, tá bom? Então tem que ter muito respeito com a questão da ceia do Senhor. Outro detalhe, pessoal, a Santa Ceia é símbolo do corpo de Jesus. O pão é o corpo de Jesus. O vinho é o sangue de Jesus. Então, as pessoas defendem que Jesus tomava vinho fermentado. Mas, se este vinho é o sangue de Jesus, tipologicamente, é claro, pessoal, que Jesus não oferecia um vinho alcoólico para os seus discípulos. Porque este vinho era o sangue.
E no sangue de Jesus não tem álcool. No sangue de Jesus não tem bebida para embebedar uma pessoa. Tá? Então, as pessoas que defendem essa causa de que Jesus tomava vinho, de que na ceia tinha vinho fermentado, é antibíblico. Se você estudar a Bíblia corretamente, você vai ver realmente que isto é antibíblico. E aí, pessoal, eu respondo aquela pergunta, não é verdade? Existia vinho fermentado na ceia do Senhor? Não. Por quê? Porque se nós formos nos basear no livro de Êxodo, capítulo 12, vamos entender que era proibido o vinho com fermento na Santa Ceia ou na Páscoa. Tá bom? Então, não existia vinho fermentado na ceia do Senhor Jesus. Tá? O outro detalhe, para responder a mesma pergunta, é o seguinte: o vinho era uma tipologia do sangue. Tá? Então, não existia fermento no vinho oferecido na Santa Ceia. Então as pessoas perguntam, tinha fermento no vinho da Santa Ceia? Não, não tinha. Por exemplo, pessoal, quando você abre a Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21, o apóstolo Paulo fala sobre isso, para o povo não se embebedar. Ele falou, quem tiver fome ou quem tiver sede de vinho, coma e beba na sua casa, porque na casa do Senhor era proibido as pessoas se embebedarem, tá? Por isso que existe aquela história do sacerdote Eli e Ana, que ele chama Ana de filha de Belial, porque ele achava que Ana estava bêbada. Então, uma pessoa que bebia na casa do Senhor, na festividade da Santa Ceia, era considerada filha ou filho do diabo. Tá? Isso é muito problemático, né? E devemos analisar que se uma pessoa vai para a casa de Deus tomar vinho, tá? É considerado aí, indiretamente, por exemplo, que é filho do diabo. Isso aí é um problema sério. E a última pergunta do vídeo é a seguinte: uma pessoa evangélica pode tomar vinho fermentado, vinho alcoólico ou vinho com teor de álcool? Pessoal, é claro que não. Por quê? Porque você tem que obedecer à regra da igreja. Quando você peca contra a igreja, você peca contra Deus. Se você não obedece à sua liderança, como que você pode obedecer a Deus? Se você está debaixo do regime, se você está debaixo de uma liderança, e você não obedece a essa liderança, né, como que você vai obedecer a Deus? Então, a igreja do Brasil, principalmente as Assembleias de Deus e outras mais, proibiu tomar vinho com álcool. Então você tem que obedecer à regra da igreja. Agora, se você quer desobedecer à regra da igreja, você pega a sua carta e vai para outra igreja liberal, né? Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que os beberrões não entrarão no reino de Deus. Tá lá no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, a seguir, né? O apóstolo Paulo falando, os beberrões, né, não entrarão. Lá no livro de Apocalipse também está escrito, os beberrões não entrarão, ou seja, ficarão de fora os beberrões. Tá? Então, tem muitas pessoas aí dentro dos nossos ministérios bebendo vinho, cerveja e outros tipos, né, de bebidas, né, que tem um teor grande de álcool, achando que está certo, mas no dia do juízo, a própria palavra de Deus diz que você ficará de fora, porque você não estava dentro da regra da religião, da regra religiosa. Isso é muito sério. Aí, pessoal, você pode fazer a mesma pergunta. E por que o povo de Israel tomava vinho e nós não podemos tomar vinho? Isso porque, pessoal, o povo de Israel toma vinho dentro da cultura deles. Né? Dentro da nossa cultura, a igreja proibiu. E a igreja é soberana aqui na terra. Tá bom? Isso eu queria deixar bem claro para vocês. E outro detalhe, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o obreiro não seja dado ao vinho. Tá? Eu tenho uma tradução que diz, o obreiro não seja viciado em vinho. Por quê? Porque se você tem um vício, isso já forma um problema. Né? E se for um vício de vinho, tá? É outro problema. Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro
no livro de Romanos, capítulo 14, tá? Que se a bebida está te condenando, você tem que parar de beber, para que o irmão não venha se escandalizar em relação à tua conduta. Tá entendendo? Então, é proibido tomar vinho. É proibido. Por quê? Porque a igreja condenou. Porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios 23, 31, que não devemos olhar para o vinho quando está brilhando no fundo do copo. Tá? Isso aí fala de vinho fermentado. Tá? Então você tem que correr desse tipo de situação. E outro detalhe, a maior derrota de Noé foi ele tomar vinho e ficar bêbado. Ele pagou um grande preço na história dele. Tá? Noé. E a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, para você que é religioso, está debaixo de uma regra, de uma certa denominação que proíbe tomar vinho, você tem que parar de tomar vinho, você não deve tomar vinho. Agora, de repente, tem algumas pessoas aí que tomam vinho, tomam cerveja, está debaixo, né, de regras de igrejas tradicionais, tá? E não é proibido tomar vinho pela sua religião ou pela sua denominação, tem que tomar cuidado. Porque se a tua denominação não proíbe, se a tua religião não proíbe tomar vinho, tomar cerveja ou qualquer outro tipo de bebida, né, a Bíblia proíbe. E se é Jesus que vai te julgar, até o teu pastor ou a tua liderança vai passar na malha fina. Isso é um problema. Então, você que, né, está aí baseado, o meu pastor toma, minha liderança toma vinho, eu vou tomar. Isso quer dizer que se a tua liderança for para o inferno, você também vai para o inferno? Então tem que tomar muito cuidado, tá bom, pessoal? A última palavra que eu deixo para vocês é o seguinte: tudo deve ser estabelecido com decência e ordem. Tem que tomar muito cuidado com certos tipos de bebidas, tá bom? Porque o juiz não será o teu pastor, tá? O juiz será o próprio Deus. Jesus será como teu advogado, mas se você não obedecer, o próprio Jesus não poderá te socorrer, porque Jesus também estará baseado na palavra dele, tá bom? Eu quero já estar agradecendo por você assistir esse vídeo até o final. Se você quiser saber mais detalhes, adquira o meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. É um livro poderoso com todos esses assuntos e outros 1.200, tá bom? Tá? Também eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e também divulgasse os meus vídeos, tá? Eu quero que você seja meu amigo e me ajude a divulgar. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.